Olá, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é um vírus, mas não são desses vírus que eu tô falando, são vírus digitais, de computador. E hoje eu vou falar um pouco sobre os pioneiros de vírus de computação. Então passa um antivírus aí no seu PC e bora comigo. Bom, isso não estava no roteiro, mas eu tenho que falar pra você. Você tem que sempre manter seu PC protegido. E para manter seu PC protegido, você precisa de quê? De um antivírus. E não tem antivírus melhor que o seu like. Isso aí, mano. Você manda esse like aí, porque se você mandar o like, seu PC vai estar protegido, ó, pelo resto da sua vida. Então, mano, obrigado de coração. E é nóis. Bom, eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é um vírus de computador, mas quase ninguém sabe como funciona. Os vírus foram criados para mudar a forma nociva e clandestina de um software instalado em um computador. Eles são bem semelhantes aos vírus normais que a gente conhece, os biológicos. Ou seja, se multiplicam, se escondem e necessita de um hospedeiro. Identificar qual foi o primeiro vírus da história é meio difícil porque dificilmente eles acham a resposta certa de quem foi o pioneiro. Uma boa resposta seria o vírus The Creeper. E não é o Creeper do Minecraft. O vírus Creeper surgiu há mais de 40 anos. Ele estreou em um computador de grande porte em 1971, no PDP-10. O aplicativo em questão era capaz de invadir a máquina e ainda apresentava uma mensagem no monitor: I'm the Creeper, catch me if you can, que em português é eu sou assustador, pegue-me se for capaz. Bizarro, né, velho? E com o surgimento do primeiro vírus, podemos dizer que também surgiu o primeiro antivírus, porque tinha que ter alguma coisa para solucionar o problema, tá ligado? Então eles já foram logo criando o primeiro antivírus. E esse primeiro antivírus foi denominado como Reaper. Olha que coincidência, Reaper é o mesmo programa que eu uso para cortar e editar meus áudios. E sim, eu sei que a semelhança com o gravador Reaper e o antivírus Reaper é gigantesca, então você não precisa me explicar isso nos comentários. Outra ameaça dos primórdios da computação foi o Elka Cloner, considerado a primeira praga virtual que causou uma contaminação em massa gigantesca. Esse vírus foi criado em 1982 por Rick Skrenta. Puta nome estranho, né? Na época ele ainda era um garoto de 15 anos que ainda estava na escola. A infecção foi criada para os computadores mais poderosos e mais populares da época. Por exemplo, o famoso Apple II, que era o principal alvo do moleque. O programa não era malicioso, não era do mal, mas ele foi criado para destruir os seus hospedeiros, e sim, causar uma boa dor de cabeça nos seus usuários. E só em casos extremos, causando perda de dados àqueles que eram infectados. Você acha que acabou? Ainda tinha um poema que ele exibia na tela depois que o usuário inseriu 50 vezes o disquete infectado, e o poema era o seguinte: Elk Cloner, um programa de personalidade. Ele vai ficar em todos os seus discos. Ele vai infiltrar seus chips. Sim, é Cloner. Ele vai colar em você como cola. Ele vai modificar sua RAM também. Envie ao Cloner. Não sei vocês, mas essa aqui eu achei mais legal. Apesar do The Creeper ter sido criado na década de 70 e o Elk Cloner já ter infectado vários Macs anos depois, sabia você que o termo vírus foi criado por causa de um jogo? Sim, é verdade. Isso aconteceu quando o laboratório Bell Computers, 4 programadores, fizeram um jogo nomeado Core Wars, baseado no primeiro vírus que a gente discutiu antes. Em pensar que a palavra vírus veio de um jogo. Essa nova ameaça consistia em ocupar toda a memória RAM do seu computador. Os cores ficaram tão famosos nas universidades americanas, onde as equipes desenvolviam softwares e colocavam todos para brigar, para disputar para ver qual era o melhor, vencendo quem acabasse primeiro com a memória RAM do adversário. E esses jovens das universidades eram até incentivados pelos professores para criarem programas mais evoluídos, melhores, cada vez mais superiores, mas até então sem causar muitos problemas. As primeiras grandes infecções virtuais capazes de cruzar fronteiras e correr o mundo só ocorreram em 1986. Neste ano foram criados os vírus chamados Brain e Bouncy Ball. Esses vírus já infectaram o setor de boot dos disquetes, que deram praticamente origem às extensões exe e con, que você já deve conhecer muito bem, né? O Brain foi criado por dois irmãos, Basic Farokh e Amjad Farokh, dois irmãos que nasceram no Paquistão que queriam testar até onde sua criação iria. Para isso eles colocaram principalmente o número de telefone para que eles pudessem ser contatados, mas só se alguém fosse atingido pelo programa deles. Os criadores dizem que a criação havia sido feita para o Apple II e para ser usado em programa de monitoramento cardíaco, para monitorar as cópias pirateadas. O problema mesmo foi quando algum outro programador resolveu importá-lo para o sistema e torná-lo um vírus. A explicação não pegou muito bem para a empresa e ela acabou sendo processada e fechada pela justiça. Outro vírus global que citamos aqui foi o Bouncing Ball, ou ainda vírus Ping Pong, como ficou conhecido aqui no Brasil. Ele era um vírus que se infectava muito rápido, então quando o usuário permanecia com o disquete infectado dentro do PC, ele acabava se infectando e se copiando muito mais rápido, assim se espalhando em diversas partes do computador, prejudicando quase
quase tudo. Bom, mano, esses foram os mais famosos vírus e os primeiros da história. Se você gostou, não se esqueça de fortalecer aí meu trabalho, demorou? E comenta aí pão com vinagrete pra eu saber se você assistiu até aqui, demorou? Muito obrigado por essa força. Tamo junto, obrigado, falou.